tem momentos assim que eu fico assim meio... Ora, muito boa tarde a todas e a todos que nos seguem a partir das redes sociais para mais um evento intitulado Serviço Público, Servir-se ou Servir, eis a questão. E nesta iniciativa do Movimento Cívico Mudei, em defesa do voto justo e da verdade eleitoral, temos mais uma vez o prazer de contarmos com a participação da professora, já sei que ela não gosta que lhe tratem professora, mas a Cisaltina Abreu, que vai partilhar connosco. Já tivemos, de facto, esta é a segunda série. A primeira série tivemos o Padre Celestino Palanga para apresentar-nos uma abordagem mais religiosa do que é o serviço, o que é que pressupõe o serviço público, qual é o seu sentido social, o seu valor e o que é que se espera por cada um dos cidadãos e cidadãs, não é? Qual é o contributo que cada um deve dar para a melhoria dos serviços públicos. Então, hoje, esta segunda série vai ser com a Cisaltina Abreu. Antes de passar a palavra à Cisaltina Abreu, impõe-se algumas apresentações gerais. A Cisaltina Abreu é professora universitária, é investigadora e também é membro do Movimento Cívico Mudei. Portanto, tem a formação em engenheira de construção, engenheira agrônoma, perdão, engenheira agrônoma e depois também a pós-graduação em Sociologia. Fez a pós-graduação em Sociologia e também dentro da área da Sociologia, sim, a Sociologia Política. Muito Portanto, bem, é a minha área, meu campo. Na área de Sociologia Política, onde ela, para além de investigadora, tem uma lista bastante extensa de publicações, livros e também artigos científicos. Também é intelectual público, não é? Com intervenções sebejamente conhecidas. Não é? Portanto, o que destaca o compromisso inquestionável da Tina por ver o seu país a fazer melhorias substanciais. Portanto, e este tema, esta interação vem muito bem a propósito, porque pela voz da própria Tina nós poderemos aprender muito mais ainda sobre o significado real do serviço público desde uma perspectiva mais acadêmica. Portanto, se tem dito que pelos frutos conheceremos as árvores, também pela qualidade dos serviços públicos poderemos conhecer também a qualidade dos servidores públicos. Portanto, é basicamente este o sentido da nossa interação hoje. Passaria então a palavra a Tina, aspectos essenciais dos rasgos biobibliográficos que teria omitido, ela poderá, de certa forma, também partilhar com os nossos compatriotas que nos seguem a partir da página do Movimento Cívico Mudei. Tina, tem a palavra, se faz favor, e mais uma vez, em nome do Movimento Mudei, que também é parte e membro fundador, damos as boas-vindas. Muito obrigada, Paulo. Muito obrigada a todos pela oportunidade criada de partilhar algumas ideias, experiências em relação à correção que me pediu da apresentação. A única coisa, eu gosto muito de ser reconhecida como professora. Eu não gosto é do termo que tão gratuitamente se usa no nosso país de doutor. Quer dizer, eu normalmente apresento-me sem o título, porque acho que o título tem um uso interno de academia, digamos assim, e quem o é não precisa estar a dizer nem a pôr de um cartão de visita.
a quem o é expressa, através das suas ações e através do seu trabalho, aquilo que é. E então não precisa de estar com títulos e com grandes prévias, digamos, dessa doutorite aguda que, de alguma forma, o nosso país também tanto padece. O tema de serviço público, quando há pouco eu dizia que a minha área dentro da sociologia, de facto é difícil, porque a sociologia é uma ciência que se aplica a praticamente todas as outras áreas, não é? Nós podemos encontrar a sociologia aplicada. Eu estudei, por exemplo, sociologia na agricultura, quando fiz engenharia agronómica. Fiz sociologia, o que chamam sociologia rural. Mas bem podia ter feito um campo de sociologia mais abrangente, na medida em que o meio rural não é uma coisa fechada, morada e virada para si próprio. Há uma interação, uma continuidade entre urbano e rural, cada vez mais, felizmente, entendido nessa perspectiva. E isso, nesta nossa discussão, é também interessante na medida em que, se há um setor, se há uma área desprovida de serviço público, é o meio rural. Porque se entende, de alguma forma, que é autossuficiente. Essa ideia da autossuficiência do meio rural é assustadora, não é? Quer dizer, as pessoas têm que se bastar por si. Uma das justificações, e pode parecer que estou a derivar, mas eu acho interessante, uma das apresentações que davam no currículo da engenharia agronómica era porque é que nós tínhamos tantas disciplinas. E normalmente a justificação apresentada pelos professores que faziam essa recepção, digamos, era porque no meio rural não tem. Então, no meio rural não tem arquiteto, não tem engenheiro, não tem advogado, não tem juiz. Quer dizer, na verdade, os meus primeiros 8 anos de trabalho foram de facto no campo, em lugares, em fazendas, em lugares que não vêm no mapa, digamos assim. Curioso, eu era, de facto, médico, juiz, polícia, ouvia advogado, ouvia era conselheira para o planeamento familiar de algumas mulheres, também fazia as partes relacionadas com questões de aprovisionamento e tudo mais, e de facto a sensação que a gente tinha, e quando eu digo a gente era entre nós colegas, era essa sensação de desprovimento. Quer dizer, era aquela sensação de que as pessoas estão ali, espera-se que elas produzam, porque é isso que em geral os urbanos esperam dos rurais, é que os alimentem. Mas esquecem-se que são pessoas com portadoras de direitos, em primeiro lugar, em segundo lugar, com expectativas, com necessidades, e que precisam também de ser, digamos, considerados. Mas, infelizmente, há um bocado generalizada essa ideia de que eu tive, por exemplo, eu dei aulas de Sociologia num curso de Arquitetura, aqui não vou nomear, mas aqui da Praça, e foi com muita estranheza que eu, na primeira aula, percebi que os estudantes consideravam que aquela era uma disciplina para encher o currículo. Então, eu reformulei o programa que tinha proposto à direção dessa universidade e transformei o programa numa leitura da arquitetura através da sua função social. Qual é a função social da arquitetura? E foi a partir daí que a gente estruturou o programa da disciplina. Bem, eu não sei, foi relativamente bem sucedido, suponho, mas o curioso e o que foi muito gratificante para mim foi o encontro, cerca de 10 anos depois, com alguns dos jovens que fizeram o curso. Felizmente, todos eles saíram de Luanda, portanto, todos eles aceitaram o desafio de procurar outros espaços de intervenção. Não é que intervir em Luanda não seja, mas é um pouco sair da área de conforto, não é? E o reconhecimento deles, no sentido de que, nas funções que atualmente exercem, e 2 deles estavam nos GEPs, portanto, naqueles gabinetes de estudo e planeamento de governos provinciais, e ambos, nos 2 casos, reconheciam que tinha sido extremamente importante
poder, por um lado, ter feito e, por outro lado, poder usar notas, apontamentos e memórias, porque lhes permitiu realmente ter uma outra visão sobre o seu papel. Não é só saber desenhar bem, não é só poder conceber uma moradia, um prédio, o que for. É você procurar, através de responder às necessidades das pessoas a quem aquela moradia, aquele prédio, aquela área residencial se destina, não é? Então, essa preocupação, essa questão da função social é uma coisa que realmente, se nós conseguirmos encarar, por exemplo, qual é a função social do serviço público? À partida, a função social do serviço público seria a concretização, a criação dos mecanismos, procedimentos necessários para que, numa perspectiva pública, portanto, numa perspectiva de aplicação dos direitos das pessoas, dos direitos humanos das pessoas, seria a aplicação no sentido universal, igualitário, de solidariedade, de equidade, no nosso caso particularmente, em que é necessário realmente ter bastante, e em princípio, e não esquecendo nunca o princípio da transversalidade, que nos diz que que os direitos são interdependentes e, portanto, é necessário sempre percebê-los nessa interação que eles têm uns com os outros. Mas dizia eu que o serviço público pode ser entendido para nós como a forma de concretizar a função social do Estado. Se o Estado é uma emanação da sociedade, que resultou, digamos, da necessidade de poder, à medida que as sociedades se complexificavam, não é? E cresciam, e se criavam necessidades que as pessoas individualmente, portanto, no particular, não eram capazes de endereçar no privado, foi necessário criar o Estado. Portanto, o Estado é uma emanação da sociedade, através dos vários poderes que tem, no sentido de executar, no sentido de legislar, e no sentido, ou melhor, no sentido de legislar, de executar e depois de verificar se o que foi executado está de acordo com o que foi legislado. Portanto, são as três grandes funções. Isso deve ser percebido nessa perspectiva de uma aplicação universal à sociedade. Não deixar ninguém de fora, para usar uma frase que agora está muito na moda, não é? Mas que realmente tem a ver com uma construção social que é mutável e que é, de preferência, deve ser percebida como flexível não no sentido de que não seja coerente nem consistente, mas no sentido de se ir adaptando aos contextos culturais e sociais das respectivas sociedades. Também deve significar que tem muito a ver com as culturas em presença e que, através dos diálogos que seria ideal haver entre elas, encontrassem os denominadores comuns, aqueles mínimos que têm de ser garantidos, no sentido de que todos tivessem, por exemplo, a oportunidade de contribuir para a gestão dos interesses e para a resposta às necessidades, numa perspectiva de bem comum. Portanto, numa perspectiva de que aquilo que é bom para si, Paulo, mesmo que possa não ser a minha prioridade, eu tenho a capacidade de reconhecer que é uma coisa importante de fazer. Então, o serviço público é isso, ele tem a ver com duas componentes, digamos, servir. O que é servir? Se a gente pensar no sentido da palavra, servir é prestar, é fazer algo para alguém, não é? Seja esse alguém um indivíduo, seja esse alguém um coletivo. Seja essa uma ação de pequeno alcance, seja ela uma ação de maior alcance. Mas a ideia do serviço, e aqui, por exemplo, eu acho interessante a maneira como no Brasil, em lugar de funcionários públicos, não é? Que é um nome que nós aqui atribuímos aos agentes da administração pública, eles têm a designação de servidor público. Essa noção de servidor público é muito interessante porque ela, à partida, está-nos a remeter àquilo que se espera que as pessoas estejam ali a fazer.
estão ali para servir outrem, não é para se servir. Mas servindo outrem, estão a criar condições para si próprios também, porque fazem parte desse coletivo. Portanto, se as ações dessa administração forem levadas na perspectiva da universalidade, da igualdade, nunca esquecendo a equidade, portanto, o que implica muitas vezes ações necessárias para corrigir e para criar condições de que todos partam da mesma meta e não uns 10 metros atrás, não é? Por questões históricas, não é? Por desigualdades de oportunidades e de condições. Então, mas aplicando esses princípios, o princípio da solidariedade, tão bem expresso no nosso Ubuntu, tão pouco acarinhado no nosso meio, não é? E lembrando sempre essa questão de que a transversalidade dos direitos das pessoas implica que a gente tenha essa perspectiva. O outro lado dessa composição é o público. O que é o público? O público tem a ver com essa ideia do direito do bem comum, o direito do público de todos, e em termos é o espaço onde ou digamos, é a ideia relacionada com a busca de consensos, a busca dos caminhos, muitas vezes são parciais, com concessões entre as várias partes interventoras, mas que no final, no que tenha sido conseguido, se reconheça essa utilidade numa perspectiva ampla, portanto, não de grupos, mas numa perspectiva do coletivo o mais amplo possível. Então, se nós juntarmos as duas coisas, temos essa ideia de que o serviço público é o conjunto de mecanismos através dos quais os Estados implementam e garantem essa implementação dos direitos de todos os cidadãos, portanto, os direitos humanos de todos, não é? De todas as pessoas da sociedade. Muito bem, Tina. Há, de facto, alguns aspectos que são extremamente fundamentais, não é? Para nós percebermos o sentido dos termos, não é? Eu acho que é crucial. Portanto, e a ideia central aqui tem a ver com a visão do Estado, não é? Que entre nós, infelizmente, não está vastamente disseminada, nem sequer internalizada, não é? Porque se não está internalizada, como é que esta ideia vai ser prática, por exemplo, nos governos, não é? Ou nos tais servidores públicos, não é? E a ideia, sobretudo, do Estado, que a visão muito interessante, eu achei muito interessante que o Estado é uma emanação da sociedade. Foram as sociedades que criaram esse aparelho para, em nome de todos, gerir os interesses e as necessidades e resolver conflitos, nomeadamente na área da segurança pública, não é? E na área de evitar, por exemplo, os roubos, esse tipo de coisa que começaram a ser cada vez mais frequentes à medida que as sociedades cresceram e se complexificaram, não é? Então a questão, por exemplo, da subversão também se pode dar, não é? Que é aquela famosa expressão atribuída a Luís XIV, l'état c'est moi, não é? Portanto, também pode-se dar o caso em que o indivíduo subverta, não é? Em vez de ver o Estado como uma emanação da sociedade, um bem de todos, eles têm de estar ao serviço, tendo de prover os bens básicos de qualidade, ele vê que o Estado é minha propriedade. Posso eu me apropriar de tudo, da riqueza, da justiça, da comunicação social, enfim, de todos os bens que deveriam ser postos para a melhoria da qualidade de vida dos seus cidadãos. Portanto, há aqui um contexto de extrema subversão que tem consequências bastante profundas no desserviço, não é, Tina? Olha, Paulo, eu tenho trabalhado um bocado, ando a trabalhar, há cerca de 1 ano e tal para cá, a ideia de a ilusão da mudança. A ilusão da mudança, que foi, digamos, a mudança foi um termo usado, foi bastante usado e bastante aplicado a várias áreas, digamos, mas pronto, simbolizando um pouco, ou tentando passar um pouco a ideia de que as coisas iriam
portanto, ser diferentes. Eu aí tenho sempre eu tenho um bocado de receio quando se fala dessa questão, porque me parece que muitas vezes há uma confusão entre mudar. Mudar significaria o quê? Fazer diferente. Não é começar de novo. Não, é fazer diferente para tentar realmente ter algum resultado diferente daquele que se teve. Porque se essa sensação, essa necessidade de mudança se apresenta, e se ela é usada depois como um instrumento para tentar aliciar e para tentar mobilizar vontades e quereres, significa que há a constatação de que há algo que é sentido que não foi respondido. Não é? E nós, em princípio, se nós estudarmos um pouco a história de Angola e se nós estivermos atentos a estes quase 47 anos, nós vamos, penso que de uma maneira relativamente fácil e em várias áreas, nós vamos reconhecer que as promessas dos movimentos do processo de libertação nacional estão muito aquém de serem conseguidas. Independência política não chega, de forma alguma. Inclusivamente, muitas das promessas apontavam para muito mais coisas do que aquelas que foram feitas, nomeadamente, por exemplo, no caso de uma sociedade multicultural como Angola, havia a ideia, pelo menos, eu não sei se é tão implícita, eu acho que estava relativamente bem desenvolvida, por exemplo, da realização de um referendo que permitisse encontrar a melhor forma de governação que não, digamos, apagasse algumas das facetas culturais portanto, desta composição que é Angola, que também é outra coisa interessante que a gente se deve lembrar, que é uma construção colonial, e, portanto, no meu entender, sempre se fez sentir a necessidade de construir essa Angola na nossa perspectiva, seria um pouco a ideia de construção de nação, que teria de ser feita a partir das nossas diferenças, certo? Mobilizando as nossas memórias comuns e a ideia de bem comum. O que é que seria comum e, a partir dessas comunalidades, procurar construir um futuro onde caibamos todos. Mas isso iria exigir, na minha perspectiva, iria exigir, e seria um serviço público, que seria a construção da nação na ótica da inclusão, na ótica da criação de oportunidades para que os diferentes grupos socioculturais se pudessem manifestar na sua diversidade. Nós temos sociedades muito distintas no nosso país. Temos muitos grupos, por exemplo, temos toda a questão relacionada, portanto, com as diásporas. Fala sempre na diáspora africana fora da África. E as diásporas, eu sou resultado de uma diáspora europeia em África, mas eu não sou menos africana por causa disso. E há outras diásporas. Então, era necessário dar espaço para que esses grupos, em diálogo, em debate, que é a forma de construir consensos relacionada com essa ideia de serviço público, seria o debate, a abertura, o diálogo, a oportunidade, porque o espaço público subentende isso, Paulo. O espaço público subentende a participação cidadã informada. Ou seja, não é só você dizer que vai haver não sei o quê num lugar tal. Primeiro, é necessário que esse lugar seja um lugar onde todas as pessoas tenham acesso natural, sem passe, sem precisar de lugares públicos abertos. E nós, infelizmente, cada vez temos menos espaços dessa natureza, espaços neutros, digamos assim, que não têm bandeiras. Depois essa participação tem que ser informada. As pessoas têm que saber qual é o assunto e têm que ter os elementos, têm que ter oportunidade de ter acesso à informação para poderem dar a sua opinião em relação àquele assunto. No nosso caso, nós, por exemplo, precisávamos há muito tempo atrás de olhar para o polilinguismo.
como a forma através da qual nós iríamos realmente criar condições de inclusão. Poderíamos manter o português, e devemos sim manter, como uma língua como se chamou no início. Eu lembro, nos primeiros anos da independência, falava-se muito, o português é a língua vehicular. E as outras seriam as línguas nacionais. Mas é necessário criar espaços. É preciso que essas línguas sejam estudadas, sejam preparados os professores e que sejam lecionadas. Que as crianças estudem essas línguas. As nossas crianças, Paulo, quando entram na escola, iniciam um processo brutal de aculturação. Se nós pensarmos as nossas crianças numa perspectiva não apenas urbana, se nós conseguirmos pensar as crianças angolanas numa perspectiva mais inclusiva, nós vamos perceber que as crianças angolanas e as africanas, isto não é meu, há estudos sobre isso que refletem essa constatação dolorosa, é de que as crianças, quando entram no processo quando entram na escola, são submetidas a um processo de aculturação em que valores, símbolos, figuras, tipo as imagens dos santos, no caso, portanto, da socialização via religião, etc., em que é tudo ocidental. Não é? Quer dizer, e como é? Como é que fica? Onde é que estão os nossos... Onde é que estão os valores? A começar pela expressão, a própria dificuldade das crianças usarem a sua língua. A língua na qual, durante os primeiros 3, 4 anos, em princípio, em casa, seria a língua de uso, não é? Mas pronto, voltando àquela ideia da criação do espaço público como a intervenção cidadã informada, isso iria implicar que, por exemplo, vamos pensar num caso recente de uma situação que nós tivemos, que foi, por exemplo, a revisão constitucional, ou a própria a CRA 2010, ou as outras que houve antes. Não é? Considerando que a Constituição é o documento-mãe, é o documento a partir do qual todo o quadro jurídico-legal se vai desenhar, que deve incorporar realmente as necessidades, como diz Ferdinand Lassalle, deve realmente ser construída a partir da realidade social à qual pretende servir. Nós precisaríamos de ter, primeiro, tempo suficiente para levar e para ouvir as propostas e para levar outras propostas e para criar espaços de discussão para tentar encontrar os tais consensos, a partir dos quais, então, se iriam encontrar os pilares para desenhar essa Constituição. Portanto, a sensação que eu tenho é que nós usamos esses termos, espaço público, participação, mas participação não pode ser para constar. Não é? Se nós formos analisar, formos fazer uma pesquisa sobre como é que foi feito este processo, por exemplo, da revisão constitucional, se nós tivéssemos ido a uma decisão da União Africana que implica, por exemplo, para as revisões constitucionais e tudo mais, a realização de referendos, por exemplo. Implica a necessidade de dotar do tempo e das condições necessárias para que realmente possa haver a participação da população, desejavelmente de todos, mas se não de todos, pelo menos da grande maioria. E nós vimos a rapidez com que, por exemplo, essa última revisão constitucional, que já veio de cima para baixo, portanto, delimitada em termos daquilo que devia ser revisto, não é? Foi feita numa perspectiva em que ela continua a informar das mesmas não correspondências àquilo que seriam as nossas expectativas. Um caso mais concreto é não podermos eleger diretamente o Presidente da República, não é? E há outras consequências disso. Eu poderei estar a ser um bocado... Alguns poderão estar a dizer que isto é meio... como é que se diz?
agora está-me a faltar o termo, mas, bem, por exemplo, a Assembleia Nacional, que deriva das eleições que nós temos, se nós considerarmos que o que vai a eleições são listas de partidos, nós teremos uma Assembleia de partidos. E se considerarmos, que me parece razoável, que nem todos os angolanos são membros de partidos, significa que há uma parte dos angolanos que não se revê naquela Assembleia Nacional. Entretanto, é uma Assembleia que às vezes ousa falar em nome... Não é às vezes, sempre. Todas as decisões da Assembleia começam por dizer que em nome do povo... Ora, eu pergunto, todos os 100% dos angolanos revêem-se nas listas que são constituídas a partir de critérios de lealdade partidária? Qual é o vínculo que, por exemplo, eu tenho em relação a qualquer um dos deputados? Que lá está. Qualquer um. Nenhum. Ele não prometeu nada, eu não posso exigir nada. E depois isto é muito interessante. Tem um bocadinho a ver com o sistema de listas fechadas, que de certa forma pode arrastar consigo grandes vícios, não é? Que nós vemos assim, ao nível macro da nossa política doméstica. O compadrio, enfim, o familiarismos, porque os critérios de seleção dos estados-deputados ou os candidatos a deputados são do partido, são sempre lealdade partidária, Paulo. Sim. Eu não quero derivar o assunto da nossa conversa para a questão, mas tem claramente a ver com a ideia... com a ideia que deve estar por trás da noção do serviço público. Quando você vai montar, quando você vai criar o aparato para responder a essa ideia de serviço público, à partida, se não tiver essa noção de serviço público, o que vai montar através da administração pública, direta ou indireta, você vai estar, digamos, a embutir nessa construção que vai fazer os valores que defende. Se não defende os valores da res pública, se não defende os princípios, por exemplo, da participação, que tem de estar. Outro domínio muito interessante, política pública. É absolutamente comum a gente ouvir dizer as políticas públicas. Eu costumo dizer... Eu, em Angola, não reconheço políticas públicas. Eu reconheço políticas de governo. Porquê? Atenção, que eu não estou a atribuir-lhes um conceito de valor. Se é boa, se são boas, não é isso que eu estou a dizer. Estou apenas a falar do ponto de vista de como é que elas foram geradas. Se política pública, pelo princípio, devem ser as políticas que são geradas nas interações muito tensas, muitas vezes, mas em processo entre sociedade e Estado. Obviamente que se não houver participação, a sociedade não está lá. E não estando lá, são políticas do governo, que é o órgão executivo do Estado. Pode parecer básico, mas a gente pode encontrar uma série de referências. Não me parece que seja o objetivo aqui estar com grandes referências teóricas, mas há referências que nos podem ajudar a perceber esta ideia. Portanto, se nós não temos este enquadramento de processos participativos, e habitualmente a desculpa que é dada é que não há tempo. Ora, o tempo tem que ser, num processo participativo, o tempo tem que ser uma variável que tem que ser considerada. À partida, tem que se considerar que é preciso tempo para fazer essas coisas. E aí nós teríamos um outro arranque para esses processos de identificação de necessidades, de atribuição de prioridades, necessidades identificadas com a ideia de bem comum, não é? Depois, a questão de, no fundo, a resposta àquelas 5 questões. O quê, porquê, com quem, quando e onde. A resposta a essas questões de forma a que realmente nós pudéssemos ter, digamos, abordagens que
do ponto de vista da população, portanto, dos destinatários, e eu estou a usar destinatários, aqueles a quem se destina, não são beneficiários. O Estado não dá nada. O Estado está apenas a exercer, em nome da sociedade, a gestão dos interesses, das necessidades, dos problemas, dos litígios dessa sociedade. E, portanto, ele não pode atribuir-se a ideia de que está a dar. Não, ele está apenas a fazer aquilo que deve fazer. Isso é muito comum na ação social, por exemplo, não é? Em que se vê, o Estado está a dar. Não está a dar nada. Está a fazer aquilo que tem que fazer. Não, isto é muito interessante, de facto, e vai mesmo, toca na raiz da questão, não é? Do serviço público. Portanto, não está a fazer favor a ninguém. Está apenas a fazer, enfim... Está a procurar garantir pelo menos um mínimo para todos. O princípio da universalidade. Numa perspectiva de igualdade para todos, mas com a equidade necessária para poder criar as condições de arranque idênticas para que ninguém realmente fique para trás. As questões da solidariedade. Por exemplo, Paulo, há um problema na nossa sociedade, nós poderíamos talvez dizer, se quiséssemos arranjar uma designação, que Angola é talvez a sociedade da desconfiança. É uma sociedade onde a desconfiança está muito presente. E está muito presente na nossa vida do dia a dia. Tem alguns autores que têm trabalhado isso, alguns até na perspectiva económica, mas que se aplica perfeitamente à componente política. Um deles é Douglas North, que analisou a questão, em 1990, que analisou a questão daquilo que ele designou de custos de transação. O que é que são custos de transação? Por exemplo, na nossa sociedade, nós temos, por exemplo, um aluguer de um espaço para viver. No mínimo, eu não sei como está agora, mas um tempo atrás pediam-te 12 meses de avanço, não é? Porquê? Porque quem aluga o espaço, não tem. Quem aluga o seu espaço não tem a garantia à partida que aquela pessoa vai pagar depois de estar lá. E não pagando, não tem a garantia de a pessoa poder, de poder mobilizar os recursos, por exemplo, de apoio jurídico, de funcionamento de tribunal, assim que seja uma coisa célere, que é outro princípio importante do serviço público, é a celeridade. Portanto, fazer a coisa o melhor possível, o mais rápido possível. Não tem a garantia das comunicações necessárias para se munir, portanto, que as comunicações estejam a funcionar no sentido de que possa ter as informações que precisa para, por exemplo, constituir o processo. Então, ele a isso chama os custos de transação. E isso onera a nossa vida no dia a dia. Onera, por exemplo, a prestação de bens e serviços. De uma maneira geral, na nossa sociedade, você vai buscar o produto na loja. Não vai entregar o ano de garantia, ou 2 anos, ou o que foi, porque não há garantia que as pessoas à partida vão usar, não há confiança de que as pessoas só vão reclamar se realmente o problema for identificado como um problema de fabrico. Não é? Sim. E, de facto, passando agora para questões mais concretas da própria eficácia, não é? Da gestão da coisa pública através dos atos de governação. Enfim, foi extremamente dramático, não é? Bastante triste ouvir testemunhos de primeira mão, como, por exemplo, o presidente do Sindicato dos Médicos, foi a semana passada, no quadro do chamado Congresso da Nação, não é? O Adriano Manuel, enfim, e depois também o professor Guilherme Silva, não é? Do Simprof. Enfim, traçaram ambos um quadro extremamente negativo, não é? Quer do setor da saúde, também do setor da educação. Portanto, aí, obviamente, se é para julgar a qualidade, não é? Expressa por eles, neste caso,
desde a péssima qualidade, por exemplo, da acessibilidade enfim, à educação, à saúde primária, enfim, e todo um conjunto. A questão que a Tina falou agora, não é? A definição de prioridades. É que as prioridades estão deslocadas aí onde há menos necessidades. Por exemplo, falava este médico, o Adriano Manuel, que há hoje uma grande preocupação pelos hospitais terciários. Entretanto, os hospitais primários estão, sobretudo, num estado de desprezo total, não é? Onde há menos investimentos e é que deveriam servir as necessidades básicas das populações, por exemplo, mas acometidas pelas doenças chamadas doenças da pobreza, por exemplo, não é? A malária, enfim, e outras questões relacionadas com o meio ambiente, não é? Saneamento básico, enfim, águas, acesso à água potável é inexistente, enfim, e o outro quadro da educação é este, falta de investimento, estamos muito abaixo, né, daquilo que é a fasquia imposta pelo este acordo da Dakar de 20%, não é? De 20%. Enfim, o professor Guilherme da Silva chegou a falar que em salas de aula, não é? Onde aprendi até com o professor, através do professor Zanzala, que o máximo eram 30 a 35 estudantes por sala. Ele chegou a falar em casos onde tinha salas com 200, 150 estudantes, o professor Guilherme. Portanto, então, mais uma vez, aqui é a manifestação do maior descalabro dos serviços públicos, não é? Então, como é que nós podemos sair disto, não é? Basicamente, revela uma estrutura de gestão da coisa pública extremamente apodrecida, uma moldura apodrecida, que gera resultados também nefastos para o interesse público, não é? Não sei como é que a gente, será um círculo vicioso, poderemos sair Não sei, disso? quer dizer, vamos ver uma coisa. Uma pessoa que, nós estamos há bocado a falar da cidadania informada, não é? Obviamente que não é só na escola, há todo o lado cívico que as pessoas desenvolvem através, portanto, da sua participação em grupos, em associações, etc., na vida pública. Mas é óbvio que uma sociedade educada não é manipulável. E a quem é que interessa investir em educação? Se realmente esse for um valor, não é, que seja, digamos, defendido pelos titulares, digamos, dos poderes públicos, não é? Não está plasmado na Constituição que todos os angolanos têm direito a um serviço de educação de qualidade gratuito, serviço público de educação de qualidade gratuito. Nós vamos pegar em cada uma dessas componentes e vamos ver o que é que nós temos. Não só. Por um lado, o Paulo referiu o facto de nós não termos a dotação orçamental relacionada com, portanto, minimamente próxima dos 20% do acordo da CAI. Também não temos na educação, no acordo, na saúde, na área os 15% também que foram... e são tudo recomendações em que Angola participou. Portanto, subscreveu. A outra, que eu estava a falar há bocado, sobre as questões da democratização e tudo mais, e que implicaria, por exemplo, no caso das revisões constitucionais, o referendo, também subscreveu, creio que exatamente em janeiro, o Parlamento apoiou em janeiro de 2020. Bem, mas voltando ao caso da educação, eu parto do princípio de que a educação é o setor que mais contribui, digamos, diretamente para você ter uma sociedade informada, ativa, proativa e portanto, de pessoas que são independentes. Portanto, pessoas que, têm condições para, pelos seus meios, buscar as informações que precisam para construir as suas opiniões e, em função disso, ter as suas intervenções públicas. A quem é que interessa ter pessoas assim? A quem é que interessa ter um povo educado? Portanto, nós, por um lado, temos que agradecer à Covid, não é? Porque a Covid ajudou a desmascarar
publicamente o estado do ensino público nesse país. E estou a falar a todos os níveis. Estou a falar a todos os níveis. Desde a questão do acesso, os acessos, a questão da água, a questão portanto, de outros elementos relacionados com, por exemplo, a adequação dos espaços à função social da escola. Nós temos muitas escolas em que não há espaço de recreio. Escola tem a ver também com lazer. A educação não é só aquele lado formal do currículo. Tem os encontros, tem as amizades, tem as trocas. Nós não temos isso, e nós não temos isso em todos os níveis. O lado físico, o lado do desporto, o desporto escolar, para mim é a componente que ajuda melhor a passar os valores cívicos, os valores da solidariedade, os valores de que numa competição o outro não é inimigo, é adversário. E eu hoje estou numa equipa e amanhã posso estar noutra. Vai ajudar a compreender o papel do árbitro. Vai ajudar a compreender o papel da claque. Não pode haver essa história de que pai que está a bater no outro porque o filho, a equipa do filho perdeu ou qualquer coisa. Quer dizer, ajuda a educar, o desporto escolar ajuda a educar estudantes, os pais e a sociedade de uma maneira geral. Onde é que está o desporto escolar em Angola? Eu quando estudei, havia desporto escolar, havia competições escolares. Eu pergunto, onde é que isso está? Não é importante? Não é importante? Por exemplo, a questão pegando no outro campo, as artes. A questão da literatura, a questão dos concursos, por exemplo, de redações e de outras. Onde é que isso está? Onde é que está, digamos, a ação de incentivar a criatividade e a inovação das crianças? As sociedades só avançam com a inovação. Só avançam se as pessoas puderem criar, se as pessoas sentirem que podem fazer as coisas de uma outra maneira e ensaiarem. A experimentação social está completamente ausente da nossa vida no cotidiano. E também passa pela escola. E também passa pelo facto de nós não termos a percepção da necessidade de compreender que a escola deve ajudar a preparar as pessoas, e quando eu digo as pessoas é desde os pequeninos até aos adultos, para realidades multiculturais, para o mundo, para serem cidadãos antes de serem técnicos. E você aqui em Angola já ouviu claramente pelas autoridades ser tomada a posição de que o que nós temos aqui que privilegiar são as tecnologias e as aplicadas. Isso significa que as áreas das humanidades e das sociais continuam a ser desconsideradas. E aqui a pergunta colocar-se-ia da seguinte forma. Porquê? Porquê que há tão pouco interesse, tão pouco investimento, tão pouca... e esse lado das artes tem muito a ver com as humanidades, portanto, é o campo das humanidades, não é? Como é que a gente percebe? A gente percebe, por um lado, pela ausência, não é? Nos programas curriculares, nas atividades extracurriculares, praticamente não se ouve. Qual é a interação que os estudantes de hoje têm com a sociedade em que vivem? O que é que eles têm, mesmo ao nível superior? Por exemplo, no nosso caso, nós tínhamos no nosso programa de Sociologia disciplinas que levavam os estudantes a tentar compreender e conhecer, por exemplo, as instituições produtoras de dados, as fontes de informação. Mas irem lá conhecerem e fazerem trabalhos a partir daquilo que essas instituições disponibilizam. Para se colocarem e colocarem questões. Mas isso é pontual, isso é feito, não é porque se tem a consciência de que é necessário que esses estudantes estejam a estudar para a sociedade em que eles estão, para se tornarem cidadãos ativos, para se tornarem propositivos, proativos. Então, eu penso
que a questão da educação está submetida cada vez mais aos interesses de mercado. Portanto, as meritocracias e os rankings e essas coisas todas, me parece que têm um lado que não ajuda realmente a refletir sobre o ensino que temos, o ensino que pretendemos ter e que precisamos ter. E eu acredito que nós estamos cada vez mais longe de ter, aos vários níveis e ao nível superior, de ter, por exemplo, a universidade, na ideia da universidade, e muito menos a universidade para o século XX, século XXI. Uma universidade aberta à diversidade, aberta, flexível, adaptável, sem perder, portanto, o seu rigor e sem perder aquilo que é a sua marca, a sua produção e a sua função social. Mas parece-me que estamos muito longe. O caso da saúde é assustador a gente ver as principais causas de morte de Angola. São a malária, o paludismo. Em segundo lugar, temos os acidentes de viação. À partida, eu penso que tem muito a ver com a ideia do público que a gente teve a ver há pouco, não é? A ideia de respeitar o outro. A minha prioridade, a minha pressa, não pode impor-se à pressa dos outros, às necessidades dos outros, aos meios dos outros. Quem circula na rua, as ruas não são só dos donos dos carros grandes, potentes, são de todos, dos que andam a pé, dos que andam de bicicleta, dos que andam de cadeira de rodas, são de todos. Todos têm o direito à rua. E, portanto, penso que o que nós temos e que essa segunda causa de mortalidade atribuída, portanto, atribuída oficialmente portanto, pela Polícia Nacional, nomeadamente, nos mostra que temos uma sociedade realmente muito deseducada na perspectiva cívica, de respeitar o outro. Depois temos a tuberculose, temos VIH-Sida e uma série de outras aí, que podiam ser controladas. Temos em determinados períodos do ano, temos as diarreias e não sei o que, muito associadas ao que o Paulo referiu do ambiente, portanto, da falta de sanidade, de saneamento ambiental, não é? E, portanto, a falta de condições mínimas de habitabilidade. Estamos a falar de outro direito, o direito ao ambiente. Então, muitas das crianças que nascem nesse ambiente, as que sobrevivem nesse período de 1 a 5 anos, elas já vêm, à partida, digamos, com desigualdades, portanto, com desigualdades que decorrem do ambiente da família, portanto, a falta de educação, da falta de literacia dos pais e das consequências que isso tem, do ambiente em que vivem, da falta dos meios básicos para poderem ter uma vida tranquila e sossegada e poderem desenvolver o potencial com que nascem. Portanto, à partida, muitas crianças em Angola já vêm com déficit. Déficit esse que se vai acentuando ao longo da sua vida. Então, eu creio que nós temos realmente que investir abertamente nessas áreas. A área da educação, a área da saúde fazem diferença. E o que é que nós temos? No caso da saúde, como não vou repetir o que o Paulo disse, temos uma inversão do investimento. Em lugar de nós termos a grande base ao nível dos postos e dos centros médicos, para depois entrar nos hospitais gerais, para depois vir para os hospitais de especialidade, nós estamos com... Porquê? Porque dá mais visibilidade política, é? Aparece na televisão e tal, e o postozinho é modesto demais. Não sei, mas o certo é que há uma inversão de prioridades, não é? E no caso da universidade, só queria acrescentar uma coisa. No ensino superior, o que tem acontecido é um investimento na quantidade e não na qualidade. E eu lamento bastante que não veja da parte dos destinatários dessa proliferação, diria, a preocupação com o que é que significa, por um lado,
o número a formação deficiente em quantidade e qualidade de professores, mas a criação do número crescente de instituições de ensino superior. Então a minha pergunta é, vão funcionar como? E o mesmo se aplica aos hospitais. E eu já ouvi gente credenciada dentro da área da saúde a dizer exatamente isso. Os hospitais são aí, mas não têm o pessoal necessário para tirar desse investimento todo o potencial que ele podia ter para a sociedade. Tá bem, nós vamos agora entrar numa fase de interação com os que nos seguem através das redes sociais, neste caso a página do Movimento Cívico Mudei. Vamos ler alguns comentários. Temos aí o do Nelson Ambris. Enquanto os órgãos de direção da Assembleia Nacional continuarem a ser indicados pelo Presidente da República, continuaremos a assistir os vários atropelos à legalidade. Este é o Nelson Ambris. Veremos possivelmente mais um outro comentário. Temos aqui o Cascole Tome Canso. Os nossos litígios, não são apresentados na Assembleia Nacional, pois a Assembleia Nacional não é constituída por personagens apartidárias. Está basicamente a repetir o que a Tina afirmou antes. Temos a Gisela Silva, tem que ter legendas ou intérprete de linguagem gestual, de forma aos portadores de deficiências auditivas poderem acompanhar essas iniciativas. Muito, muito obrigado. Pedimos a Gisela, se conhecer alguém, então, que possa fazer-nos esse serviço, não é? Claro, de forma voluntária, porque somos voluntários, então agradeceríamos, não é? Depois o Nelson Ambris de novo, a problemática das nossas línguas nacionais é falta de vontade política do Estado e não inclusão das mesmas no nosso sistema curricular educativo. Eu queria comentar aqui uma coisa. Força. Não é só no sistema curricular, é na nossa vida do dia a dia. Os países que têm feito esse investimento, você vê que, inclusivamente, nas ruas, as informações públicas estão no bilinguismo. No nosso caso, as pessoas dizem, bem, mas como é que seria possível? Uma forma de operacionalizar podia ser, temos o português, não é? Já vimos que o português tem esse papel de ligar. Pronto, ok. Mas depois, por exemplo, aqui tínhamos o Kimbuntu. Noutra área podíamos ter o Kikongo. Noutra área podíamos ter o Ubuntu. Quer dizer, é óbvio que se eu me mudar de uma área para outra área, eu vou ter que me adaptar. Eu vou ter que estudar, vou ter que me preparar para funcionar naquele ambiente. Não é um ambiente que tem que mudar para me acomodar. Mas, à partida, esta seria uma forma, me parece, muito mais inclusiva de permitir uma vida pública, não é? Portanto, não é apenas... Claro que o que o Ambris disse é importante, eu também tinha referido, no sentido de preparar as pessoas para isso, para as pessoas estudarem. E é uma maneira de valorizar. Estudar é uma maneira de valorizar também, não é? E de desenvolver a língua, porque as línguas são entidades vivas, estão aí, nós vemos a quantidade, né, de novas palavras que nós estamos o tempo todo a criar, não é? Mas seria um pouco nessa a articulação para a vida diária, para o nosso cotidiano. Muito bem. Temos Mazeiro Cruz Neto, temos aí. Aqui o Adriano Jorge, muito obrigado pelo comentário, Adriano Jorge. A entrevista, achei uma conversa, não é bem uma entrevista, está a decorrer de forma saudável, coerente, os temas pertinentes estão a passar em síntese e objetivo. Obrigado pela observação. Adriano. Obrigada. A gente fica sempre com dúvida se consegue passar a mensagem coerentemente. Depois temos o Cruz de Deus, LA, não sei se vai falar de Los Angeles, não sei se é isto. Em Angola, tudo podre, serviços públicos é servir-se. Os governantes já disseram, o cabrito como onde está amarrado. E foi Fernando da Piedade Nandô, nas vestes de comandante-geral da Polícia Nacional,
que disse que o pente era o entendimento entre a polícia e o cidadão. Yeah. É interessante, o pente, né? Pente, isso já tem uns anos essa figura de linguagem. Mas aperfeiçoou-se, não é? Yeah. E é interessante porque na campanha, enfim, no processo pré-eleitoral de 2017, o então o pré-eleitoral não existe, Paulo. Sim. O pré-eleitoral, na lei, não há pré-eleitoral. Só há campanha eleitoral que, à partida, agora, vai existir de 24 de julho a 24 de agosto. Aliás, a 23. 23. É um mês de campanha. Tudo o que estão a fazer agora, com a designação do pré-eleitoral, não tem enquadramento legal. E aqui só queria chamar a atenção de uma coisa, eu peço desculpa. No Estado Democrático de Direito, pressupõe-se que portanto, os constituintes do Estado são eleitos e traduzem democraticamente e traduzem, portanto, a escolha do povo. E o quadro legal é constituído por esses corpos, digamos, integrantes do aparelho de Estado. Mas exatamente porque é constituído por ele, o Estado é obrigado também a cumprir a lei. Ninguém está acima da lei. E esse é um ponto que nós aqui frequentemente percebemos que alguns se situam acima da lei. Mas o nosso Eles não são... é constitucionalmente atípico, e o que é constitucionalmente atípico manifesta-se atipicamente na nossa vida social. A ilusão da mudança, Paulo, o simulacro, mais uma vez. Mas a grande questão, de facto, aí do cruz lá, Deus, não é? É sobretudo a introdução a questão do cabritismo, não é? O cabrito como onde está amarrado, e o pente é o entendimento entre o agente e o cidadão, enfim... revela um bocadinho, enfim, o aspecto um bocadinho desolador. Os traços da cultura dominante. Sim. Os traços da cultura dominante. Eu geri um programa, tive a sorte de poder coordenar a criação do FAS, do Fundo de Apoio Social, e de ser a sua primeira diretora executiva. O FAS era claramente um instituto, digamos assim, público, que se cria público, autónomo e tudo mais, para apoiar comunidades. Para apoiar projetos das comunidades. Então, mas foi curioso que durante um tempo eu colecionei, numa caixa, os pedidos dos senhores governantes, aos vários níveis, a pedir, inclusivamente, coisas que o Fundo de Apoio Social não podia financiar, e até porque é importante lembrar que esse financiamento era participado. Portanto, as comunidades participavam entre 10% e 20%. Então, era sempre... Mas foi uma luta, a ideia de que não são projetos do FAS, são projetos das comunidades. Mas a quantidade de pedidos que recebi a todos os níveis, não é? Pedidos, alguns em jeito de ordem, mas a gente fazia simplesmente... Havia regras e procedimentos para o projeto andar, e o projeto andou, nesses termos, mas enfrentando, às vezes, dificuldades advindas da retaliaçãozinha pelo facto de não ter visto ser atendido o seu pedido pessoal. Porque as pessoas usam o aparelho de Estado e as oportunidades que ele cria para tirar proveito para si e para as suas clientelas. Porque clientela não tem só os mais altos dignitários da nação. Essa ideia das clientelas está pervasiva na sociedade através da microfísica, digamos, do poder, a maneira como ele é exercido. E não é descabido lembrarmos que uma das maneiras de caracterizar o nosso sistema, a nossa administração, remete a uma das formas mais arcaicas da administração pública, que era o patrimonialismo. A administração pública patrimonialista. Tinha a ver com o quê? Tinha a ver com o papel, portanto, tinha um tratamento diferenciado dependendo das pessoas, do status das pessoas na sociedade, dos bens que tinham e, portanto, daquilo que representaria essa interação com esse tipo, a troca de favores que representa... tu votas em mim, eu depois faço isso, por exemplo.
E então, nós recentemente traduzíamos e apresentávamos a nossa administração como sendo neopatrimonialista. Não é à toa. Portanto, nós voltamos atrás, lá aos primórdios, porque essa administração patrimonialista é típica da Idade Média, em que o grande património era a terra e os donos da terra tinham supremacia sobre todos os seus vassalos e aqueles relativamente aos quais, de alguma forma, tinham quase poderes divinos de vida, não é? Daí, se calhar, a acumulação primitiva, não é? Tem a sua derivante daí. Que foi consagrada, não é? Portanto, que foi trabalhada aí em 2010, não é? Portanto, nós, quando olhamos para isto e começamos a estudar, que é uma coisa que é importante a gente nunca deixar de fazer, é estudar. Nós podemos estudar, por exemplo, o Dwight Valdo e podemos fazer um percurso das formas, dos modelos de administração e vamos encontrar a administração patrimonialista lá no início. Depois disso foi a burocrática, depois disso foi a gerencial e agora temos a pública, não é? A social, digamos. Mas, de qualquer forma, para ela ser social, ela teria de incorporar todas essas ideias de serviço público, de participação, de bem comum, de solidariedade, etc. Não sei se temos mais aí o comentário do Abel Calunga. Será que os funcionários públicos angolanos sabem que devem servir ao público ou partem do pressuposto de que o público é a entidade empregadora na pessoa do seu chefe ou Estado? Eu acho que o que acontece em Angola, os funcionários vão servir-se ao público e não acho que a prestar o serviço público. Portanto, aí não é? Está. Não, essa ideia, quer dizer, há quem defenda que nós em Angola não temos uma cultura de... Portanto, que a cultura predominante em Angola é a cultura do chefe. Não é? Nós aqui temos também com muita facilidade confusão entre algumas coisas, alguns conceitos que são básicos para entendermos isto aqui. Por exemplo, nós aqui é comum confundirmos poder e autoridade. As pessoas têm poder pelos cargos em questão, pelas atribuições que estão inerentes a esses quadros. Agora, a ideia de autoridade é o reconhecimento. A autoridade não está personificada, é reconhecida pelos outros em redor que aquela pessoa tem autoridade, em geral, muito relacionado com a autoridade moral para fazer isto ou aquilo, ou para pedir isto e aquilo, nomeadamente por sacrifícios. Outra questão que me parece que também se faz um bocado de confusão, essa ideia do chefe e do líder. O chefe manda fazer, o líder faz. O líder faz e contagia os outros a fazerem também. Então, o líder não é à semelhança de quem tem poder e de quem tem autoridade, não é? O líder não se atribui a ele próprio essa designação. Ele é reconhecido por líder exatamente porque ele tem pela sua prática, certo? Pela sua postura, ele gera, digamos, um ambiente saudável, por um lado, e um ambiente em que as pessoas sentem vontade de seguir, são mobilizadas a fazer também. Então, representam-se de maneiras diferentes. Mas nós aqui ouvimos os líderes, todo mundo é líder. E há uma designação que é atribuída, em geral, pelos órgãos da comunicação social, e essa área da comunicação é uma área em que a ideia de serviço público, talvez de uma maneira mais escancarada, podia ser analisada, podia ser um estudo de caso muito importante, porque mesmo a partir dos meios públicos, portanto, aqueles que são financiados com os nossos recursos, eles estão longe de cumprir a sua função. Comunicar significa o quê? Vulgarizar, tornar comum. Tornar comum significa, portanto, disseminar significa divulgar. E a comunicação implica isto, por exemplo, que a gente está a fazer. Um emissor
um meio, um receptor e o retorno. Então, isso implica, por exemplo, fazer uma distinção entre aquilo que é informação, né? Que é o que nós, em geral, temos, e a comunicação. A comunicação subentende diálogo, debate. Né? E o que nós, a forma pela qual as coisas são abordadas, as informações, etc., são feitas de maneira ou indiferido, ou de maneira em que você, como receptor, não tem como interpor a sua opinião, uma pergunta, pedir um esclarecimento, etc. Então, não sei, nós não fomos no início por aí, mas eu penso que a comunicação seria um dos campos, talvez um dos campos de estudo, em que mais facilmente esta erosão daquilo que deveria ser o serviço público mais se torna patente também na nossa sociedade. Ela está por aí, está no trânsito e não sei, mas também está bastante presente na comunicação social. Sim, e depois vamos a ver com essa nova lei, não é? Lei de imprensa, não sei se já... Não, quer dizer, aquela lei, com todas as suas implicações, à partida está a demonstrar mais uma vez, portanto, que algo que me parece que é uma tendência que, mesmo no período pós-guerra, as pessoas costumam designar de paz. Eu penso que paz é um pouco mais do que fim de guerra, é uma construção social de um estado em que a gente se desarma emocionalmente e, portanto, eu não creio que nós sejamos essa sociedade desarmada para poder relacionar-se sem complexos e sem preconceitos e abertamente uns com os outros. Penso que essa construção, principalmente depois de uma guerra civil, a paz tem de ser construída socialmente e tem de ser construída no diálogo e nas concessões mútuas, até se conseguir encontrar um passado. A gente tem que reconstruir um passado em que todos nós nos reconheçamos. Nós não podemos continuar a ter um passado que só serve para ameaçar, que só serve para mobilizar tudo aquilo que nós não queremos ter de volta. Nós precisamos ter um passado no qual a gente se reveja, ainda que parcialmente. E isso tem que ser negociado. Isso nós não temos. Isto para dizer que depois portanto, 2002, e de alguma forma, numa perspectiva que poderia ter acompanhado a geração de riqueza que este país produziu, não é? A mini-era de ouro, segundo os economistas do SEIC, não é? Que seria o período em que a economia de Angola, tanto em termos da África quanto do mundo, era aquela que estava a crescer nos 2 dígitos e tudo. Mas, por exemplo, e esse é um dos exemplos claros. Queres um estudo de caso sobre como é que em Angola a geração de riqueza não se traduz em geração de bem-estar e na melhoria de condições de vida? É a mini-era de ouro. Período de 2002, 2004, 2004, 2008. Certo? Você teve realmente a geração de muita riqueza e, no entanto, o nosso índice de desenvolvimento humano manteve-se exatamente na mesma posição, 149. Então, isso tem a ver com essa questão de que nós não temos conseguido criar esse ambiente aberto, desarmado, não é? E temos assistido a uma concentração de poder cada vez mais acentuada na presidência, que acabou por ser institucionalizada na CRA através do poder unipessoal do Presidente da República. Não sei se vocês prestam atenção aos comunicados que saem depois das reuniões ditas do Conselho de Ministros, mas quando os ministros saem para falar à imprensa, eles, em geral, dizem: o Presidente da República aprovou o retorno às aulas. O Presidente da República aprovou. Eu esperava ouvir o Conselho de Ministros, mas, de uma maneira geral, não é essa. E isso traduz uma cultura, de alguma forma, uma reafirmação dessa ideia. É o poder unipessoal que está consagrado.
Outros aspectos que também já ainda temos aí alguns que nos seguem, mas um dos aspectos que achei também pertinente e vale a pena ressaltarmos, já que estamos a chegar ao fim, tem a ver com aquela visão de mudar, não é? A Tina associava mudar como com o fazer diferente, não é? Fazer Portanto, fazer diferente. diferente E ser diferente. ser diferente. Portanto, e nós E vivemos... nós, no nosso movimento, uma das coisas que tentámos foi esses dois lados. Sim. Eu mudei para que Angola mude. muda, é verdade. Então, nós tentámos colocar na própria designação do movimento esse princípio de que eu posso exigir mudar, mas eu quero mudar? É a primeira pergunta que a pessoa tem que se fazer. Aquela expressão, temos de ser a mudança que queremos ver, não é? É isso. Nós temos que ser a mudança que pretendemos e que exigimos. Sim. Então, nesta questão, por exemplo, estamos a ser governados há 46 anos, aproximadamente 47 anos, pelo um mesmo governo, e que a gente vê nos epitáfios aí espalhados, não é? É tudo do mesmo, não é? É a força do povo, enfim, está a fazer, está a falar, está a falar, está a fazer, portanto, mas é fazer diferente ou repetir o mesmo, não é? É algo que está, de facto, entranhado nessa estrutura medieval, não é? Da privatização do erário público. Em que as posses determinam um tratamento diferenciado pela administração pública, que é esse o princípio. Portanto, a questão, de facto, temos nesta fase em que vamos ver aí a chuva dos manifestos, programas de governo por parte dos vários partidos políticos. O que é que se deveria esperar de um cidadão desperto, conhecedor, e não só das outras instituições que também têm uma função, digamos assim, cívica, não é? De alertar as igrejas, mesmo as instituições de ensino, universidades e por aí fora. O que é que se deve esperar dessas instituições ou mesmo das famílias, sobretudo em ajudar, não é? As pessoas a discernirem, a fazer uma melhor opção, não é? Mais consciente, baseada em factos, porque a gente não pode esperar de alguém que sempre ofereceu o mesmo mudar, não é? Em 46 anos. Mas em 2017 muita gente andou a bater palmas. Eu acredito que a nossa intervenção, e volta àquela questão da intervenção cidadã informada, é informarmos-nos, procurarmos conhecer os programas e fazer perguntas, fazer muitas perguntas e fazer com que não nos calemos com meia dúzia de respostas à toa, que é o caso. Nós precisamos de respostas consistentes. Vai fazer, mas vai fazer como? O MPLA anunciou que o seu programa é de democratização e crescimento. Base de desenvolvimento. Mas tem a democratização, creio que lá. Como? De que maneira? Quais são as diferentes em que diferentes dimensões isso vai ser colocado? Porque há outra coisa aqui que é muito interessante e que nós também podemos ter um papel aí. Nós podemos ter o papel de exigir que os nossos políticos entendam que campanha é um período de troca de ideias, de apresentação de propostas, de apresentação de programas. Não é de troca de insultos, não é? De abordagens rasas, para não dizer outros nomes, que já ouvimos, e, digamos, lembrarem-se que a imagem do político é um capital importante e não pode estar submetido a insultos e não sei o que da parte dos outros. Não são inimigos, são adversários políticos. Tenham isso em mente. Apresentem-nos ideias e propostas e programas. É isso que a gente quer. Organizem-se espaços de debate para que a gente tenha oportunidade de colocar as nossas questões. Eu acredito que vai haver muita dificuldade para isso acontecer, à semelhança do que vem acontecendo. Mas se nós não fizermos isso, vamos continuar e daqui a 5 anos estamos a falar das mesmas coisas. Portanto, nós temos que ser capazes de perceber que cidadania tem a ver com ação e tem a ver com palavra, não com silêncio e com omissão.
E nós precisamos de nos colocar nessa posição. Precisamos de interpelar, precisamos de perguntar e precisamos ter a coragem de expressar os nossos sentimentos em relação às respostas que nos dão. Suficientes, medíocres, enfim, temos de ser capazes de fazer isso. Porque se não fizermos, o mínimo que vamos receber como prémio é daqui a 5 anos estarmos a falar das mesmas coisas. Hoje temos aqui uma questão: quais são os mecanismos a utilizar para o bloqueio total de qualquer invasão partidária? Eu fiquei sem perceber isto. Não, quer dizer que a gente percebe que há uma tentativa de Totalização. Yeah. Portanto, que esse poder totalitário, o poder totalitário tem a ver com a ideia de que não é só autoritário, no sentido de impor, é que não admite outra opinião. Não é? Quer dizer, esta invasão totalitária, na perspectiva de partidos, bem, a gente vamos denunciar, temos que ser capazes de denunciar. Nós, neste momento, temos as redes sociais como um grande instrumento que, por exemplo, nós em 92 não tínhamos. E temos hoje muito mais recursos do que tínhamos em 2008, certo? Então, eu acredito que dentro do possível, nós poderíamos tentar, devemos tentar, temos que ser capazes de conseguir ter uma outra postura enquanto cidadãos. Porque nós somos os destinatários da ação pública. O serviço público é no sentido de responder às nossas questões numa perspectiva de bem público, portanto, de necessidades e respostas partilhadas para o maior número possível de pessoas. E nós temos de ser capazes de fazer isso, temos de ser capazes de até para ganharmos autoestima, por um lado, e para ganharmos o reconhecimento. Nós precisamos dizer aos políticos que estamos aqui e que pensamos e que articulamos, somos capazes de olhar para aquilo que eles nos dizem e ter uma posição crítica em relação a isso. E eu sei que este exercício, que é outro aspecto também que tenho procurado estudar, que é a cultura do medo, portanto, que é é algo que estava a começar quando o grupo dos 15+2 foi preso e no âmbito do qual fui chamada a tribunal como Tina Abreu, que era o nome que aparecia lá na pesquisa, não é? Eu fui lá como Tina Abreu, assim, parecia assim, bandido procura-se, não é? Pronto, mas essa cultura do medo é que são usados os instrumentos, nomeadamente a comunicação social, mas não só, para criar uma situação de paralisação. Mobilizando todos esse tal passado que não está resolvido, por exemplo, e conhecendo um pouco os fantasmas das nossas debilidades em termos de cidadania, a nossa dificuldade em superar, digamos, os déficits, as dificuldades, a não existência de espaços de participação. Isto acaba por levar à acomodação. E ela pode ser trabalhada na perspectiva de induzir o medo. Então, esse é um ponto relativamente ao qual nós temos escolher um medo cada dia e dizer a ele que a gente é que manda. E, portanto, ser capazes de se colocar e de dizer, não, eu vou posicionar-me como cidadã. Isto que li não faz sentido, ou isto que me responderam, eu quero saber como é que é e quero ouvi-los. E quero, à semelhança do que fazem em outros países, ter debates públicos em que estão a ser trocadas ideias, estão a ser apresentadas propostas, estão a ser apresentados... Qual é a visão de país, por exemplo, de cada um destes partidos? Angola, em 2060, assinou-se o 2063 lá na União Africana. Na base de quê? Qual foi a construção social que permitiu que o governo fosse lá à União Africana e, em nosso nome, subscrevesse essa Declaração da África 2063? Qual é a nossa visão de Angola em 2063? Vamos discutir isso. Vamos discutir. Acho que ainda estamos em 2025.
Não, quer dizer, nós não estamos lá atrás, de facto, quer dizer. Agora, o que nós precisamos mesmo é de ser capazes de superar. Eu penso que nós podemos. Nós, em alguns momentos da nossa vida, nós demos provas de uma capacidade muito grande de nos recuperarmos de choques e de reagirmos. Eu penso que é isso que a gente tem que fazer. Também, não sei se haverá mais aí algum comentário para incluirmos todos. Mas, de qualquer das formas, temos de apoiar o movimento. Há que apoiar o movimento cívico Mudei. Enfim, somos uma plataforma cívica. Que numa sociedade em voluntários. empobrecimento luta com muitas dificuldades. É verdade. Então está aí a referência para a vossa transferência, contribuições, o IBAN. Vou passar a ler. É o IBAN, é o AAO 0600 600 12 00 100 31 72 11 330. É da Standard Bank. Portanto, estendam, por favor, a vossa generosidade, juntando-se ao movimento cívico Mudei com as contribuições. Solidariedade. Solidariedade. Uma das coisas que nós precisamos também, Paulo, e que eu penso que no caso dos 15+2, foi uma das coisas que ficou muito claro na sociedade, foi a falta de solidariedade social. As pessoas não têm coragem, não têm medo, não se manifestam. As pessoas esquecem-se que grande parte dos nossos direitos foram conseguidos na rua. O que hoje nós usufruímos de lei trabalhista, não é? As férias, o não sei quê, os direitos daqui, foram conseguidos aonde? Nas lutas da rua. 1º de Maio. As mulheres terem direito a ser mães, mas a continuarem a ser trabalhadoras. 8 de março está aí para nos lembrar. Foi na rua, não foram as instituições. As instituições foram obrigadas, perante as lutas dos movimentos sociais, a responder a essas demandas sociais que tomavam a forma de paralisações, como aconteceu no 68 de Paris, etc, etc. Portanto, nós temos que nos lembrar que a rua é um espaço, e é o nosso espaço, já que as instituições não nos dão espaço, não criam corredores, nós temos que ir para onde nós podemos estar e onde podemos manifestar as nossas opiniões. Mas se não temos coragem, sejamos ao menos capazes de nos solidarizar com quem tem. E uma coisa que ficou escancarada, penso, foi o pouco grau de solidariedade social agregado a todo aquele processo dos jovens do 15+2, que não estavam a lutar por interesses pessoais, não é? Pelo contrário, estavam a procurar estudar, conhecer, aprofundar conhecimentos e são condenados, criminalizados, é o termo correto, obrigado, por isso. Agora, nós precisamos tentar fazer isso, precisamos nos solidarizar mais, precisamos de entender o princípio da filosofia Ubuntu. Eu sou porque nós somos, não é? E só juntos é que isto faz sentido. Mas já reparou que ninguém fala ou quase muito poucas pessoas falam em Ubuntu aqui? São as consequências do cabritismo. Por exemplo, no dia 25 de maio, eu estava numa formação e falámos no Dia da África, não é? E eu lembrei-me de uma música que para mim é uma mensagem muito poderosa, que é My African Dream, de Vicky Sampson. Foi a primeira voz, outras pessoas já cantaram. E foi a abertura do Cannes, 1996, se não me engano, em Joanesburgo. E foi uma imagem poderosa, não é? Naquele estádio enorme, a Vicky Sampson no meio, ao final da tarde, já assim com umas roupas... My African Dream, quer dizer, com uma letra super poderosa. E eu tentei lembrar-me o número de vezes que em Angola, nos meios de comunicação, eu ouvi aquela música. Não me lembro. Eu ouço, porque eu tenho no meu computador, eu ouço. Mas, e usei nesse dia e tal. Mas são essas mensagens, são esses estudos que chamam a atenção para a questão do polilinguismo, para a necessidade do polilinguismo e outras.
A África tem produzido muita informação que pode contribuir para deixar de ser, para sair desta situação em que está praticamente em todas as bases, digamos, dos rankings, em termos de classificação de desenvolvimento humano e tudo mais. Eu penso que nós temos que nos valorizar mais e temos que ser valorizando, sendo mais solidários. De facto, temos aí um grande exemplo, 1º de maio, não está a ser privatizado ou partidarizado. Ouvi dizer que realmente agora não vai ser possível mais ir ao 1º de maio. Eu estive no 1º de maio em 75. De 10 para 11, não era aquele 1º de maio como está assim, mas foi naquele espaço. Eu sou antiga, eu sou antiga, né? Estava lá como uma jovem cheia de ideias, cheia de sonhos, a pensar em liberdade, e só esqueci-me de pensar que se calhar os libertadores iam se transformar em opressores, não é? Mas de qualquer forma, aquela noite de 10 de novembro foi passada ali, não é? A ouvir os discursos. Ora, a melhor forma de nós terminarmos então esta nossa conversa, dizer também que as sugestões que a Dina fez vão, de facto, traduzem-se já em ações concretas do Movimento Cívico Mudei, sobretudo o ciclo de diálogos nacionais, que também visam líderes políticos dos principais organizações políticas no país, não é? Vamos estender os nossos convites, já começamos. Começamos pela APN, o líder da APN, mas por razões, era para ser dia 1, a interação com ele, mas por razões alheias à nossa vontade, ele declinou, mas nós não vamos desistir, continuaremos continuaremos a fazer convites a estes líderes para interagirem com o público, apresentarem as suas visões reais do país. O que é que querem Porque fazer? campanha é isso. Sim. Campanha, esta fase até às eleições, independentemente, como disse, de que não há pré-campanha do ponto de vista legal, mas pronto. Mas que seja aproveitado este espaço para fazerem aquilo que não fazem no resto do tempo. E talvez começar uma nova prática política, certo? De compreender que a ação política, a ação do Estado só faz sentido se realmente for para responder às necessidades da sociedade. E para isso tem que ouvir. Apresentem as suas ideias, mas têm que ouvir. E isto é uma questão que eu penso que tem que mudar. E enquanto isso não mudar, dificilmente nós vamos ter outros resultados que não os habituais. Está bem. Muitíssimo obrigado a Cisaltina Abreu por este tempo de interação bastante significativo, rico. Todos aqueles que não puderam acompanhar ou chegaram atrasados podem seguir. Isto vai estar nas páginas do Facebook, YouTube, do Movimento Cívico Mudei. Vai estar lá registado, e quem se interessar também por fazer algum estudo das questões, os grandes desafios lançados aqui pela Tina Abreu, também poderá fazê-lo de uma forma construtiva, partilhando os resultados connosco também, Movimento Cívico Mudei. Enfim, Movimento Cívico Mudei somos todos nós, e somos por aquilo que podemos fazer diferente em defesa do voto justo e da verdade eleitoral neste período, que acima de tudo prevaleça o sentido de solidariedade, de tolerância, de que afinal não somos inimigos, mas somos compatriotas que pensamos por alguma forma, de alguma forma diferente, não é? Temos visões diferentes e temos de sempre procurar esta interação, não é? Apesar das nossas diferenças, ressaltando sempre o bem maior, que é, digamos assim, a vida e também a liberdade de expressão, de criatividade e o bem-estar, não é? De todos nós e das nossas comunidades, das nossas famílias, não é? Queremos uma Angola melhor, isto sim, todos nós deveríamos aspirar a isto, porque os partidos deveriam estar ao serviço deste bem, deste grande bem maior, bem-estar de todos e todas os nacionais. Portanto, muito obrigado a todos que estiveram a seguir-nos, e continuaremos a apresentar este diálogo de forma interativa com todos os cidadãos e cidadãs angolanos, independentemente de onde quer que estejam. Muito obrigado, e continuação de um bom dia, um bom final de semana para cada um de vocês. Obrigado.